Glória a Deus, aleluia, que bênção. A presença do Senhor Jesus, ela é real aqui neste lugar. Sinta-se à vontade para celebrar a grandeza daquele que é, que era e que há de vir, o Senhor Deus dos exércitos. Sinta a vontade a levantar suas mãos aos céus, a adorar o nome do Senhor Jesus. Há uma atmosfera de Deus nesta manhã sobre nós. Nós estamos em festas por vários motivos. Nós estamos celebrando a majestade do Senhor nosso Deus. Então, meu amado irmão, sim, nós somos livres para adorar e bendizer ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Queridos, hoje nós estudaremos 1 Coríntios, capítulo de número 16. Portanto, a última lição desta revista, a lição de número 13. 1 Coríntios, capítulo de número 16, que tem por tema planos e saudação final. O texto áureo está em 1 Coríntios, capítulo 16, o versículo 13, que diz assim: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. A verdade prática diz assim: ser cristão é seguir as pegadas de Cristo, do Cristo ressurreto, confiando nele, que tem todo o poder nos céus e na terra. A leitura bíblica, peço aos irmãos que abram em 1 Coríntios, capítulo 16, nós iremos ler do versículo 1 ao versículo de número 24. Portanto, todo o capítulo de número 16. Vamos ler, fazer aquela leitura a qual os irmãos já são acostumados. Eu leio um versículo e os irmãos, após mim, o outro. Aquela leitura responsiva. Vamos ler a palavra do Senhor nosso Deus, que nos diz assim: quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Irei ter convosco, por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, pois se o Senhor o permitir. Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Ninguém, pois, o despreze, mas encaminhai-o em paz para que venha ter comigo, visto que o espero com os irmãos. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. E agora, irmãos, eu vos peço o seguinte: sabeis que a casa de Estefanas são as primícias da Acaia e que se consagraram ao serviço dos santos.
Alegro-me com a vinda de Estefanas, e de Fortunato, e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte faltava. As igrejas da Ásia vos saúdam. No Senhor, muito vos saúdam Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. A saudação escrevo-a eu, Paulo, de próprio punho. A graça do Senhor Jesus seja convosco, todos nós. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. E os irmãos podem assentar-se glorificando, exaltando o nome do Senhor Jesus. Queridos, nós temos aqui alguns minutos para meditarmos neste capítulo, né? Nós não meditaremos de forma exaustiva, porque são vários pontos, né, importantes nesse capítulo, mas nós falaremos basicamente de pontos que são realmente o núcleo da fala ou do discurso do apóstolo Paulo neste capítulo de número 16. Bom, só a título mesmo de informação, o capítulo de número 16 foi dividido da seguinte forma. Primeiro, nós temos 3 tópicos, e esses 3 tópicos da lição, como é de costume e é do saber de todos, esses 3 tópicos dividem o capítulo que nós estudamos, né? E não é diferente no capítulo de número 16. Está aí no telão para você ver a divisão destes capítulos, né? Só para que os irmãos possam melhor entender como é que será ministrada, o que será ministrado nessa manhã. Bom, esses 3 tópicos irão falar basicamente sobre o valor da solidariedade, os planos de Paulo e os seus conselhos finais. São os 3 tópicos que basicamente nos falam ou nos mostram de uma forma bem objetiva os assuntos que Paulo aborda aqui no capítulo de número 16. Mas basicamente eu quero abordar dentro desses 3 tópicos pelo menos mais 3 coisas, né, que estão inseridas nesses 3 tópicos desta lição, né? E as 3 coisas que nós vamos falar dentro desses 3 tópicos basicamente estas, né? Primeiro, iremos falar a respeito da mordomia, né? Coisas relacionadas ao dinheiro, da mordomia cristã, né? Iremos falar a respeito das oportunidades e também iremos falar a respeito do valor que Paulo dá às pessoas, né? Então, esses 3 tópicos vão abordar exatamente esses temas. A mordomia cristã, vamos falar sobre o valor das oportunidades e também falar sobre o valor das pessoas. Então, aqui está basicamente um panorama geral de todo o capítulo de número 16. Antes de propriamente dito nós entrarmos neste capítulo, é só importante nós frisarmos o seguinte, que o apóstolo Paulo, no capítulo de número 15, ele fala de assuntos puramente doutrinários e teológicos, também assuntos escatológicos, né? E quando nós chegamos aqui no capítulo de número 16, parece que o apóstolo Paulo ele fecha, né, esse assunto e já inicia um outro assunto completamente diferente daquele que foi falado no capítulo de número 15. Agora, o apóstolo Paulo vai equiparar, né, a mordomia cristã, as oportunidades que Deus nos dá e as pessoas, o valor das pessoas, ele vai equiparar, vai dar o mesmo valor aos assuntos que já foram falados anteriormente. Então, o apóstolo Paulo ele aproveita para
concluir a sua carta falando desses assuntos importantíssimos. Quando nós falamos, queridos e amados irmãos, a respeito da mordomia cristã, é importante que nós tenhamos a visão correta da mordomia cristã e dizer que a mordomia cristã, ela passa exatamente pela questão de nós entendermos o que é solidariedade, porque é dentro desse viés que o apóstolo Paulo irá falar sobre, basicamente irá tocar nesse assunto da mordomia cristã, que nós vemos aqui no capítulo de número 16, os primeiros versos que o apóstolo Paulo está falando com os irmãos em Coríntios, a respeito de um assunto que já era do conhecimento de todos, né? Que era uma oferta voluntária que Paulo estava colhendo para ajudar os irmãos necessitados da cidade de Jerusalém. Então, o apóstolo Paulo, ele está basicamente aqui incentivando a igreja a contribuir e contribuir com amor, botando em questão ou botando em xeque a verdade de que é compromisso nosso usarmos o nosso dinheiro, usarmos os nossos proventos para abençoar a obra do Senhor e aqueles que tanto necessitam. Então, o apóstolo Paulo, ele tem uma liberdade muito grande para falar sobre um assunto tão complicado. Hoje em dia, irmãos, e eu creio que também na época, falar sobre dinheiro era algo muito complicado, né? E hoje em dia, então, nem se fala. Quando nós falamos sobre dinheiro, alguém já reclama, já coça a cabeça, já se sente constrangido. E Paulo aqui, ele tem uma liberdade muito grande para falar sobre dinheiro, porque a oferta que Paulo está falando aqui é uma oferta em dinheiro. Paulo iria levar essa oferta para a comunidade mais pobre na cidade de Jerusalém. Então, Paulo, ele faz questão de dizer aos irmãos que um dos motivos, né, pelos quais ele irá passar novamente pela cidade de Corinto é exatamente para receber toda a coleta que os irmãos já estavam fazendo durante algum tempo, e essa coleta ele receberia e levaria para os irmãos da cidade de Jerusalém. Agora, é importante também nós falarmos que isso aqui não nasce simplesmente aqui, não é aqui no capítulo de número 16, o nascedouro desse ato de solidariedade, ou desse ato de boa vontade do apóstolo Paulo. É importante que se diga que lá no concílio em Jerusalém, quando os apóstolos se reuniram, né, e estavam discutindo a respeito de como os gentios iriam proceder, o que eles deveriam guardar, o que eles deveriam observar, Paulo ali naquele concílio, ele toma, melhor dizendo, um posicionamento a respeito dos irmãos mais necessitados da casa do Senhor, da obra do Senhor, e o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro que ele iria ficar responsável por estes irmãos mais necessitados da casa do Senhor, do reino do Senhor. Então, Paulo aqui, quando ele tira essa oferta para ajudar os necessitados, ele está exatamente cumprindo um posicionamento ou uma responsabilidade que ele havia tomado há tempos atrás. Então, veja que o apóstolo Paulo, ele está fazendo questão exatamente de cumprir as suas palavras. Outra coisa importante também, que é interessante, melhor dizendo, frisar, é o contexto em que essa oferta está sendo direcionada ou está sendo coletada. O contexto se dá, basicamente, e alguns estudiosos irão, melhor dizendo, falar sobre esse contexto, ele se dará exatamente porque, nesse período histórico aqui, por volta de 43 depois de Cristo, houve uma grande fome naquela região, né? E aqui também na nossa revista, você que já leu, pode ver que há uma informação histórica
né, baseada na profecia do profeta Ágabo, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11, se não me falha a memória. Ágabo profetiza sobre uma grande fome que viria, e varreria ali toda aquela região. Então, os irmãos em Jerusalém e os irmãos daquela região estavam passando por momentos de necessidade. Então, isso é algo que não é falado somente por historiadores cristãos, mas outros historiadores fazem questão de falar a respeito dessa fome que aconteceu no ano 43 depois de Cristo. E também um dos motivos pelos quais Paulo faz também essa coleta, dada esse dado histórico, também nós temos uma informação bíblica, é que no dia de Pentecostes, houve uma conversão em massa dos que ali estavam em Jerusalém, E a maioria das pessoas que estavam em Jerusalém no dia de Pentecostes e que se converteram a Cristo com aquilo que aconteceu em Pentecostes, eram pessoas, de outras nacionalidades, e ali ficaram em Jerusalém, porque foram inflamados pela palavra do Senhor, e ali alguns irmãos não tinham sustentos. Então, são diversos os contextos que levaram Paulo a tirar essa oferta. Mas uma coisa nós podemos dizer aqui com toda certeza, é que Paulo, ele está movimentando o povo, o coração do povo, ensinando o povo a ofertar por um motivo justo, por um princípio justo. Paulo não é alguém que simplesmente está querendo dinheiro para patrocinar um empreendimento pessoal. Não, Paulo não está usando o povo para patrocinar algo pessoal. O que Paulo está fazendo é ensinando o caminho da solidariedade aos irmãos, dizendo aos irmãos que é dever de toda a igreja ajudar os necessitados em suas pendências. Então Paulo, ele está usando exatamente desse discurso para ensinar ao cristão que ofertar, ajudar os que necessitam, faz parte da mordomia cristã. Faz parte da mordomia cristã. Então, o que Paulo está mostrando aqui para nós, é que as bênçãos que Deus nos dá, elas devem ser compartilhada. E também o que Paulo diz é que o ato de ofertar, irmãos, é um ato de adoração. É um ato de adoração. Paulo, ele deixa bem claro isso, que é um ato de adoração, que essas ofertas que seriam entregues, ou recebidas, elas seriam entregues e recebidas dentro de um contexto de adoração. Veja só, Paulo diz no versículo de número 2, do capítulo de número 16, ele diz assim, olha, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que não se faça coletas quando eu for. Veja só, o primeiro dia da semana, é sabido por todos os irmãos, que era costume da igreja se reunir em um lugar comum, para adorar o nome do Senhor. Então o que Paulo está dizendo é que faz parte da adoração ao Senhor o ato de ofertar. Não é necessariamente uma obrigação, mas é um princípio de adoração. Paulo, ele não coloca ninguém contra a parede, ele diz que cada um oferte conforme a sua prosperidade. Em um momento de culto, em um momento de adoração. Isso é tão verdade que o próprio Jesus, em um dos momentos de seus ensinos, falando sobre oferta, ele diz assim, olha, quando tu fores ofertar ao Senhor, e se tu tiveres alguma dívida com teu irmão, deixa a tua oferta, segura a tua oferta e vá com o teu irmão, se reconcilia com ele e depois vem e oferta. O que Jesus está dizendo e o que Paulo também está dizendo é que ofertar não é obrigação, é adoração. E isso faz parte da mordomia cristã. Você não deve se sentir obrigado a ofertar, mas você tem como um ato de ofertório adoração. Ninguém se sinta obrigado, é isso que Paulo está dizendo. Ninguém se sinta obrigado. Não é uma obrigação, é um ato de adoração. E isso aqui é importante que se diga e que se fale. Porque muita gente dá oferta e não dá
a oferta de coração. Dá porque simplesmente é um ato litúrgico, ou dá porque se sente obrigado. O que Paulo está dizendo é que oferta acima de tudo é adoração. É adoração. Faz parte do nosso elemento de culto. Faz parte também da nossa doutrina e da nossa teologia. O ato de ofertar também tira o nosso coração do dinheiro, o amor ao dinheiro. É por isso que Paulo diz assim, olha, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E quando você aprende a ofertar, motivado pela solidariedade e motivado pela adoração, você jamais vai amar as riquezas e o dinheiro. O seu coração estará guardado em Deus. Então Paulo deixa claro que o ato de ofertar é um ato de adoração. Outra coisa que Paulo deixa claro, que ofertar deve ser uma prática e um dever sistemático. Ou seja, Paulo está dizendo é que os irmãos devem continuar ofertando. Porque se é um ato de adoração, e quando nós nos reunimos, nós sempre adoramos ao Senhor com as nossas ofertas, isso deve ser um ato sistemático. E ele deixa claro isso, por exemplo, quando ele fala assim, olha, não deem a ofertas somente quando eu for, mas vão dando sistematicamente essas ofertas, para que a obra do Senhor não padeça, para que os necessitados não padeçam, para que essas ofertas custeiem todas as pendências da obra do Senhor. Ofertem sistematicamente, em outras palavras. Ofertem sistematicamente. E isso faz parte também da nossa mordomia cristã. É interessante que para alguns irmãos, aqui que a gente está aqui em cima, né, que tem uma visão panorâmica, alguns irmãos estão me olhando assim meio que estranho, né? Principalmente quando a gente falou sobre ofertar de forma sistemática. Que isso mostra que a nossa adoração, ela não é feita uma única vez quando nós nos reunimos, mas ela é feita todas as vezes que nós nos reunimos, não por dever, não por obrigação, mas porque nós temos um coração regenerados, transformados para a glória de Deus. Outra coisa importante, que é interessante frisar, e que eu já até falei aqui, é que essa oferta que Paulo está tirando aqui não é uma oferta individual. Ou seja, não é para Paulo, mas é para os necessitados. Isso não implica em dizer que nós, como obreiros do Senhor, trabalhadores do Senhor, não temos, em algum momento, não iremos ser abençoados de forma pessoal ou individual. Não é o que Paulo está dizendo aqui. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que a oferta que está sendo tirada não é para o seu uso pessoal, mas é para ajudar a outros que necessitam. Então, é importante nós vermos aqui também que a oferta que Paulo está tirando aqui, ela será administrada com honestidade. Será tudo esclarecido para quem foi, quando foi. Tanto é que Paulo, nós podemos até contextualizar e dizer que Paulo aqui, ele abriu uma sindicância. Paulo não vai simplesmente pegar o dinheiro e os irmãos não vão saber o que vai ser feito. Paulo, ele faz questão de enfatizar e dizer, olha, se vocês quiserem mandar pessoas idôneas para me acompanhar nessa missão, se vocês quiserem mandar fiscais para me acompanhar nessa missão, no dinheiro que eu estou recebendo, fiquem à vontade. Ou seja, essa oferta seria manuseada de forma transparente. Seria colocada de forma transparente. E é interessante isso aqui de Paulo, porque Paulo aqui está se resguardando de possíveis falatórios. Porque nós sabemos que o nosso coração, ele imagina muitas coisas, né? O coração das pessoas, em se tratando de dinheiro, então, imagina muitas coisas. Então, o que Paulo está fazendo aqui, ele está se resguardando disto.
Ele diz, olha, se convier, eu também vá. Eles irão comigo, no versículo de número 4. Ou seja, identifique aí pessoas idôneas. Podem abrir uma sindicância aí. Pode mandar um conselho fiscal da igreja em Coríntio, porque a oferta será direcionada para o lugar que eu disse que seria direcionado. Ou seja, uma transparência naquilo que Paulo estava fazendo, nos projetos que Paulo estava dando, ou nos projetos que Paulo estava incentivando. Então Paulo não tem problema nenhum com dinheiro. Dinheiro para Paulo não é problema, nem dele receber, nem dele doar. Dinheiro para Paulo, ele já sabia como deveria proceder. Então é importante que nós, como cristãos esclarecidos, que temos o conhecimento da palavra de Deus, não tenhamos problema com essa questão de dinheiro. Tudo tem que ser dito e esclarecido para que ninguém possa vir falar contra a igreja do Senhor e a obra do Senhor. Glória a Deus. É um assunto já um tanto que sensível, né? Falar de dinheiro, de mordomia cristã, é um assunto um tanto que sensível. Então, dita essas coisas, é importante falar também a respeito dos projetos pessoais de Paulo, né? Os projetos pessoais de Paulo, eles estão basicamente relacionados, isso aí já irá fazer parte, né, do nosso segundo tópico da lição, os projetos pessoais de Paulo. Eles basicamente estarão pautados em pelo menos 3 coisas, né? Primeiro, Paulo tem o desejo de ir ter com os irmãos de Coríntio. Segundo, Paulo ele tem um desejo de passar um longo tempo com os irmãos de Coríntio. E terceiro, Paulo fala sobre uma grande porta que se abriu, uma porta grande e oportuna que se abriu para que o evangelho fosse pregado. Então veja só, que os planos de Paulo, os planos pessoais de Paulo, eles estão envolvidos no fato, primeiro, de ver a igreja. Paulo recebeu cartas, Paulo recebeu informação da situação em que a igreja em Coríntio, melhor, eu não vou generalizar a igreja em Coríntio, da situação em que alguns irmãos da igreja em Coríntio estavam envolvidos, questões doutrinárias, questões de cunho moral, questão de cunho jurídico, e Paulo, ele não somente manda cartas, mas ele tem um plano, ele tem um desejo de ter com os irmãos, de conversar com os irmãos, de solucionar esse problema. E Paulo não quer passar só alguns dias, Paulo quer passar por muito tempo. E outra coisa interessante, é que os planos de Paulo, eles estão pautados em uma verdade. A verdade é, se Deus assim o permitir. Ou seja, Paulo faz planos, mas esses planos de Paulo estão pautados na vontade de Deus, no querer de Deus. Paulo quer ir pessoalmente. Ele tem um plano de não passar apenas alguns dias. Ele tem um plano de conversar com os irmãos face a face. Ele não quer passar alguns dias, ele quer passar muito tempo com os irmãos, porque aquela igreja era preciosa. Todavia, todo o plano de Paulo, todo o percurso de Paulo, toda a trajetória de Paulo, todos os desejos de Paulo serão guiados pela vontade de Deus. Se Deus permitir, assim será. Isso fala muito com a gente, no sentido de que Paulo é para nós um exemplo. E não é à toa que em alguns momentos de suas cartas, Paulo diz assim, olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então o que Paulo está dizendo aqui, é que nós devemos aprender com ele o seguinte, de ter a nossa vida guiada pela vontade de Deus. Podemos fazer muitos planos, podemos planejar o curso da nossa vida. Você já se imaginou como você estará daqui a 10 anos? Você já planejou a sua vida daqui a 10 anos? Ou a 5 anos? Ou a curto prazo, daqui a 1 ano, 2 anos? Você já planejou sua vida? Você já planejou quais conquistas pessoais você terá daqui a 10 anos? Ou a curto prazo?
Você já planejou quais conquistas ministeriais você terá daqui a algum tempo? É importante nós falarmos disto aqui, que a nossa vida cristã, ela deve ser uma vida organizada. Paulo tem aqui um itinerário, e esse itinerário é altamente organizado. Veja só, versículo de número 5 em diante, veja como Paulo organizou o seu itinerário. Veja só, leia comigo. Paulo diz assim, olha, irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. Ou seja, Paulo tem um plano de ir à Macedônia. E nesse plano de ir à Macedônia, Paulo também tem um plano de ir a Corinto. Ou seja, Paulo está organizando a sua vida para que esse plano dê certo. Depois ele diz assim, e bem pode ser que convosco me demore ou mesmo passe um inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenha de fazer. Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Veja só, que o apóstolo está organizando a sua vida. Ele tem um plano, esse plano é bem organizado. Paulo não está fazendo as coisas alheia, sem nenhum projeto. Ele tem um projeto de vida, um projeto missionário, ele tem um projeto pessoal, e esse projeto de vida, projeto pessoal, missionário, ministerial ou qualquer outro projeto, está subordinado à vontade de Deus. Mas isso não significa dizer que ele não se organizou antes. E esse é o mal de muitos de nós. É que andamos na vida aí, igual uma certa canção, né? Deixando a vida levar. Deixando a vida levar. A gente não é levado pela vida. A gente tem um plano. A gente sabe onde quer chegar. Nós temos metas. Nós temos metas, nós temos propósitos, nós temos projetos. A nossa vida, a vida do cristão não pode ser bagunçada. A gente tem que saber onde quer chegar. A gente tem que projetar o nosso caminho. É o que Paulo está dizendo, eu tenho um itinerário aqui. Eu estou projetando a minha vida daqui a 2 anos, a 1 ano. Eu quero ter com vocês pelo menos 1 ano e meio aí. Eu estou de caminho para a Macedônia, eu vou encostar aí, eu vou chegar aí. Mas tudo isso vai acontecer se Deus permitir. Se Deus quiser. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui, em outras palavras, é: planejem a vida. Projetem a vida. Organizem a vida. Mas o que vai decidir se esse plano vai dar certo é a vontade de Deus. E sobre a vontade de Deus, irmãos, tem muita gente que faz um problemão sobre a vontade de Deus, porque não entende os aspectos da vontade de Deus. Quando você vai estudar sobre a vontade de Deus, você vai entender que a vontade de Deus, ela é uma só, é soberana. Mas ela tem alguns aspectos. Quais aspectos? Primeiro, aspecto diretivo. Segundo, aspecto permitivo. A vontade de Deus é uma só, é soberana, mas ela tem aspecto diretivo e aspecto permissivo. E o que Paulo está dizendo é: eu estou planejando, e Deus está me direcionando, mas se Ele permitir, eu estarei com vocês. Aleluia. Em outras palavras, planeje a sua vida sabendo que Deus é soberano. Planeje a sua vida sabendo que Deus, Ele quer e deve direcionar a sua vida. Planeje a sua vida sabendo que você não tem a última palavra. Quem tem a última palavra é Deus. Se Ele permitir, se Ele quiser, se Ele assim deixar, vai dar certo. Sabe, irmãos, isto aqui é libertador. Nós entendermos a vontade de Deus, os aspectos da vontade de Deus é libertador. Sabe, tem muita gente que vive aí com ansiedade. Não falo de ansiedade no sistema patológico, mas eu falo de ansiedade no sistema, no sentido mesmo da palavra, de não saber o que vai acontecer, porque é desorganizado, não planeja a vida
financeira, não planeja a vida sentimental, não planeja a vida psicológica, não planeja a vida ministerial, não planeja a vida em nada. E Paulo está dizendo, eu vou planejar a minha vida e o meu itinerário, sabendo que Deus é soberano, Ele está me direcionando, e se Ele quiser, se Ele permitir, vai dar certo. Aprendamos com Paulo nessa manhã. E sabe o que é interessante? Sobre ter um plano na vida, sobre planejar a vida. Paulo vai falar, veja só, o versículo de número 13 e 14. Olha o que Paulo diz, é marcante, como diz nós pentecostais, é forte. Olha o que Paulo fala, no versículo de número 13 e versículo de número 14, a respeito de ter um plano. Olha que Paulo diz, olha, sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. E isso aqui já faz parte dos conselhos finais do apóstolo Paulo para a igreja. Devemos planejar a nossa vida, sabendo que Deus tem uma vontade soberana. Essa vontade soberana nos dirige, e essa vontade soberana decreta, permite que coisas aconteçam em nossa vida. Mas até os nossos planos dar certo, é importante nós tomarmos alguns posicionamentos. Quais posicionamentos, pastor? Eu chamo isso aqui de os 5 imperativos do apóstolo Paulo neste capítulo, no capítulo de número 16. Primeiro imperativo, sede vigilantes. Segundo imperativo, permanecei firmes na fé. Terceiro imperativo, portai-vos varonilmente. Quarto imperativo, fortalecei-vos. Quinto imperativo, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Veja como o apóstolo Paulo está conduzindo a argumentação. Iniciou falando sobre oferta, sobre a mordomia cristã. Agora, falou sobre planos. E disse que esses planos estão sujeitos à vontade de Deus, e nós já explicamos isso aqui. Agora, ele dá conselhos a respeito do nosso posicionamento como cristão, diante das circunstâncias da vida. E o primeiro é, sede vigilantes. Isso aqui é uma linguagem puramente ou tipicamente militar. Quando Paulo diz sede vigilantes, tem em alguns aspectos aqui, ter uma lamparina na mão, ou ter luz, mas também é um aspecto de prontidão, atenção. O que Paulo está dizendo é que nós devemos estar antenados com tudo que acontece ao nosso redor. Nós não devemos estar inertes às coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Nós devemos estar observando. É o que Jesus falou em uma de suas parábolas. A gente até costuma dizer que são 3 dicas para a salvação: olhai, vigiai e orai. É postura do cristão estar vigilante. Deve ser natural ao cristão estar vigilante. É por isso que Paulo, ele fala que nós somos a milícia de Deus. Fazemos parte do exército de Deus e devemos ter essa postura de vigilantes, de vigilância. Sabe? Atento, observando, olhando. Se puder, se antecipando a eventos que podem ser difíceis de se resolver mais lá à frente. Se antecipar. Nós devemos olhar atentamente e fazer uma prospecção das coisas que vão acontecer mais à frente. Vigiando, olhando, sabendo onde estamos, prontos para reagir, se for necessário, prontos para se defender, se for necessário, prontos para atacar. Devemos estar vigilantes. É a postura do cristão, irmãos. Nós vivemos uma época
esquisita. O nosso contexto, eu costumo dizer que é uma época esquisita. Devemos, mais do que nunca, entendermos que precisamos tomar essa postura de vigilância. Sabe, nós aqui no Brasil, não somos perseguidos de forma institucional. Nós temos, em tese, liberdade a culto. Podemos cultuar a Deus em todo lugar. Sim ou não? Se nós quisermos fazer um culto na rua, pegar uma caixa de som e irmos em qualquer esquina daí, da nossa cidade, nós temos essa liberdade. Todavia, as coisas estão se estreitando. Muito embora não sejamos perseguidos de forma institucional, estamos sendo perseguidos de forma ideológica. E Paulo está dizendo, sede firmes, sede vigilantes. Prestem atenção, estejam prontos, sabe? Nós devemos estar ligados a tudo que está acontecendo na nossa sociedade, para que nós tenhamos uma resposta cristã, para dar a essa sociedade que cada dia está ruindo na moral, está se afastando de Deus. Nós devemos estar prontos. Os jovens que convivem nas faculdades, nas universidades, às vezes nem tem toda essa perseguição de professor e tal, mas o lugar, o ambiente já é propício e todas as falas já são direcionadas para contrapor a nossa fé, os nossos princípios, e como cristãos devemos estar vigilantes, prontos, atentos para defender, para atacar, para vencer em Cristo Jesus. Eu só quero dizer, quando eu falo atacar, eu estou dizendo revidar, conforme a Bíblia nos ensina, porque alguém pode pegar essa palavra e interpretar de forma errada, sabe? Então Paulo diz, olha, sede vigilantes, os conselhos de Paulo. Depois ele diz, permanecei firmes na fé, meus irmãos, pelo amor de Deus. Tem um aspecto que deve ser falado sobre o crente regenerado, é a perseverança. Um crente regenerado, ele vai perseverar até o final. Sabe? Tem coisas que não me abalam mais. Tem coisas que não me abalam mais, mas tem coisas que abalam outras pessoas. Tem coisas que eu vou ver, e daqui para frente eu vou ver e nunca vou me desviar. Porque a minha fé já está firme, outras não. O que Paulo está dizendo, permanecer firme na fé, o que Paulo está dizendo, eu tenho uma solidez na minha fé, e eu já vi tantas coisas acontecerem, e eu não me desvio mais. Mas quem ainda está, com a fé aí, ainda engatinhando, permanecei firme na fé, não abandonem a Cristo, Eu participava de uma igreja, toda a minha formação teológica, bíblica, cristã, foi numa igreja lá na terra, lá no bairro de Canudos, na congregação da Olaria, e lá tinha um obreiro, pastor hoje, Kizan, ele dizia, Enoque, na escola bíblica dominical, ele dizia, Enoque, tu vai ver ainda a vaca voar na igreja, mas permanece na fé, não abandona Cristo, o Evangelho. Sabe, a gente precisa ter essa resistência de fé, irmãos. Cristão sabe, Jesus falou, olha, é misto que tudo isso aconteça, que escândalos aconteçam, que problemas aconteçam, é misto, vai acontecer. Então, meu amado irmão, fortalece a fé aí, fortalece o lombo aí, enrijece esse lombo aí, pelo amor de Deus. Aí Paulo, já estou encerrando, ele diz, olha, portai-vos varonilmente, ele diz, fortalecei-vos, aí ele fala, todos os vossos atos sejam feitos com amor. É o que rege a vida cristã, irmãos. É o que rege a vida cristã. Atos feitos com amor. São os imperativos de Paulo, depois você pode estudar isso aí na sua casa, de forma mais sistemática, de forma mais exaustiva, e você vai ver que isso aqui é lindo. Por último, Paulo, ele exorta, dizendo as seguintes palavras. Ele fala algo que nós costumamos usar. Ele diz assim, olha, Maranata. Paulo é fantástico.
ele fala de dinheiro, ele fala dos seus planos, algo que eu já ia me esquecendo também, ele fala de pessoas, pessoas amadas, ele valoriza as pessoas, ele valoriza Timóteo, ele valoriza os da casa de Estefanas, ele valoriza Apolo. E vocês lembram que no início da carta teve um problema com o nome de Apolo, né? Tinha vários irmãos da igreja que amavam Apolo, a ponto de dizer, eu sou de Apolo, sabe? Aquele partidarismo todo ali na igreja. Mas mesmo assim, Paulo não deixa de citar Apolo, porque Apolo era um maior pregador daquela atualidade. Tinha uma oratória, uma retórica impressionante. E Paulo, ele mostra que ele valoriza tantas pessoas, e ele enxerga atributos nas pessoas, que talvez não tinha neles, e ele diz, olha, eu vou falar de Apolo, eu vou falar de Timóteo, eu vou falar de Estefanas, são pessoas importantes para a obra, cada um com as suas características, cada um com os seus dons, sabe? Eu costumo dizer que o pastor Christian que está aqui é melhor teólogo do que eu, é melhor professor, tem mais carisma, sabe? Mas eu também tenho outros atributos. Ninguém é completo na obra do Senhor. Paulo, o maior apóstolo dos gentios, que foi até o terceiro céu, precisava de Timóteo, precisava de Apolo, precisava dos irmãos. Ou seja, o reino de Deus não é feito sozinho, o reino de Deus é feito com a mão de todos. Sabe? E por último ele brada, dizendo, Maranata. A gente já sabe, né? Ora vem. Vamos lá? Ora vem. Ora vem. Jesus. Você vai estudar essa palavra, você vai descobrir que ela é uma palavra de origem aramaica, né? Etimologicamente falando, uma palavra de origem aramaica. Só que o Novo Testamento, ele é de um todo escrito em grego, né? E o grego, irmãos, ele tem muitas facetas, muitas variantes. E uma palavra tem muitas variantes. E a gente sabe, quando a gente fala de palavras, irmãos, uma palavra, ela, dependendo do contexto, ela assume certos significados, né? Então não basta somente conhecer etimologicamente a origem, o sentido. Porque a palavra, ela terá significado em contexto. E essa palavra Maranata, apesar de ter várias variantes no grego, tem uma que me chama bastante atenção, porque ela reflete, ou ela melhor representa o sentimento da igreja, da época de Paulo, da época de João e da época atual. Um dos vários significados da palavra Maranata, ela vem também, ou ela é flexionada como Maraanta, em grego, que significa basicamente, reúna-nos em teu reino. Ou tão depressa nos leva para o teu reino. O que Paulo está dizendo, Maranata, em outras palavras é, eu quero estar com Apolo no teu reino, eu quero estar com Timóteo no teu reino, eu quero estar com Pedro reunido no teu reino, eu quero estar com João reunido no teu reino, eu não quero mais estar neste mundo, eu quero estar no teu reino. Por isso ele diz, Maranata. Quem sabe Deus e queira Deus, porque nós queremos no aleluia, o próximo aniversário da Assembleia de Deus, comemorar no céu, juntamente com toda esta igreja. Quem pode dizer Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus, reúna-nos em teu reino. Quantos podem aplaudir o nome do Senhor Jesus?